A gente entende que é o momento, né? E, na verdade, o profissional tem que saber se empoderar. A literacia digital não é só usar, mas é criar a partir de, né? Criar com. Então, tem até uma linha de pesquisa muito interessante que não chama mais de inteligência artificial e nem separa a inteligência artificial da natural, vamos dizer assim, do ser humano, mas está chamando de hiperinteligências, que é uma conexão de inteligências, a potência do computacional com a potência do humano se juntando para criar coisas novas. Então, a gente não é a lógica de que, assim, até um pouquinho além do ferramental, porque não é que a gente usa a tecnologia, mas que a gente é tecnológico na nossa essência, né? Somos tecnológicos por natureza, então muda até o paradigma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Gabriel Derito falando diretamente aqui do podcast Marketing News. A gente está aqui em mais um episódio e hoje eu sei que muitos de vocês que me ouvem, que me veem agora também, né, no formato de vídeo, são alunos, né, meus. E hoje eu trouxe um professor meu, um mestre meu, aqui o professor Leandro. E a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, que é um assunto que vocês falam muito, pedem muito aqui no podcast, né? Muita gente tem dúvida, muita gente não entende a aplicabilidade no marketing, ou às vezes não entende nem o que é inteligência artificial. Então vamos começar do básico, depois falando um pouquinho de marketing. O professor Leandro, ele é especialista em comunicação digital, ele tem vários projetos de tecnologia para educação, projetos de jogos digitais, a gente vai falar um pouquinho. E também tem esse livro aqui, que eu vou começar mostrando ele já. Um dos livros que ele participa, que é Marketing Digital, Conceitos e Práticas, que eu indico para todo mundo que está começando no digital, né? E, professor, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer por você estar aqui com a gente, agradecer em nome dos ouvintes e dos espectadores também, agora. Obrigado pelo convite, por aceitar o convite, né, professor? Eu que agradeço, Gabriel, e queria dar os cumprimentos a todos que estão aí nos acompanhando. É um tema muito importante, a inteligência artificial. Espero que a inteligência natural desse que vos fala seja suficiente, né, para compartilhar um pouco do que a gente tem pesquisado. Então, muito obrigado por estar conosco. E obrigado, Gabriel, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Você fala que eu sou o professor, mas você me ensinou muito com o seu artigo, que eu tive a oportunidade de acompanhar sobre conteúdo gerado, né, para usuários. Aprendi muito com o seu artigo e agradeço muito a oportunidade de estar aqui batendo esse papo. Que legal, professor. Muito obrigado. E assim, começando do básico, né? Você foi meu professor ali na USP e a gente fala muito sobre digital, né? Você é especialista em digital. E quando foi o começo ali do que você ouviu de inteligência artificial e depois de inteligência artificial no marketing, como é que foi isso, esse começo? Gabriel, eu acho que a primeira vez que eu percebi que precisava conhecer um pouco mais de inteligência artificial foi jogando games. Legal. Que tem tudo a ver com as suas pesquisas. Exatamente. Né? Até ia falar, né, que esse livro aqui, Os Games na Formação dos Nativos Digitais, foi minha pesquisa de mestrado. Que legal, eu não sabia. E você pesquisa exatamente, já está falando, né? Mas como os games formam essas pessoas aí da geração X, Y, Z, né? Inclusive, né? E Z, né? Alpha agora. Não, X não, desculpa. Y e Z, que são os nativos. Também, viu? Porque também? Não são os nativos, mas obviamente foram formados a partir também das experiências com Atari, com Nintendinho. É verdade. Eu sou da geração Y e eu acho que eu fui muito formado pelos jogos, cara. Tem gente que aprendeu inglês jogando, né? Exato, isso que eu ia falar. Eu aprendi muito do que eu sei de inglês jogando, cara. Ó, eu vou até mostrar aqui pra câmera o livro Tecnopedagogia. Cara, eu adoro essa sua área, mas vamos lá, continua. Então, e assim, quando você tem jogadores, personagens não jogáveis, os famosos NPCs, num RPG, num jogo, né, qualquer, ou até mesmo um jogo mais AAA de guerra, luta, tiro, você tem personagens que fazem coisas que não estão sendo comandados por ninguém. Né? O próprio computador comanda. Como é que eles funcionam?
Inteligência artificial. E aí, quando eu comecei a desenvolver jogos, eu tive que me aprofundar bastante nessa questão da inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial está mais popularizada, a gente usa elas de forma generativa, está no chatbot, está no Netflix, né? Está em qualquer plataforma. Mas nos games, para mim, em vários aspectos, eles trazem o aprimoramento dessas tecnologias, inclusive a própria inteligência artificial. Então, acho que o primeiro contato que eu tive com inteligência artificial foi quando eu comecei a desenvolver jogos e tinha que ter lá uma decisão. Vai cair no Tetris, por exemplo, vai cair uma peça L ou vai cair uma peça T? É verdade. Quem que decide isso? É o computador, né? É verdade. E assim, de tempos em tempos, a tecnologia e também muito da gente do marketing entra em ondas, né, de assuntos, né? E a inteligência artificial foi uma grande onda, ainda está, né, sendo muito discutida, e depois a gente passa por outra e outra. Mas assim, inteligência artificial existe há muito mais tempo do que o assunto em si que vem sido discutido. Por isso que eu te perguntei, né? Quando você teve contato com isso. E eu acho que eu tive a melhor explicação aqui do que é inteligência artificial, você falando do Tetris, né? Quem é que decide, né? Que peça que vai vir agora no Tetris, né? E eu lembro que tem um amigo meu, Cid, que ele fala assim... quando eu era pequeno, eu jogava futebol ali no Super Nintendo, eu achava que eu estava jogando ao vivo com outras pessoas. Mas eu já estava jogando com uma inteligência artificial, né? Toma decisões. E a gente já tem esse contato há muito tempo com essas inteligências artificiais. E assim, agora acho que entrou muito em voga isso... com razão, né? Com os avanços dessa tecnologia, mas aplicabilidade no marketing é difícil a gente, às vezes, conceituar, né, isso. Como é que você colocaria, professor, isso no marketing? No marketing, a inteligência artificial já existe também há algum tempo, né, Gabriel? Assim, desde melhorar produtos, recomendação nos marketplaces, né? Isso é inteligência artificial também, que já estava sendo empregada pela Amazon, né, e por vários marketplaces, mas que está mais acessível para a gente, que está mais próximo da gente, é mais recente mesmo. Mas no marketing, a inteligência artificial, eu acho que tem 3 grandes funções, pelo menos, né? Uma que é de entender o mercado, né? Então, através da própria de algoritmos que conseguem mapear Big Data, fazer clusters, né? Entender comportamentos, tendências de consumo. Isso, para a inteligência de marketing, é essencial a inteligência artificial ajudar. Hoje, um analista não consegue ver os dados, milhões, na verdade, bilhões de dados, né? De comportamento de consumo na web e encontrar ali um cluster, um nicho. A gente precisa de ferramentas de inteligência artificial que consigam modelar padrões, enxergar padrões e falar, olha, seu nicho agora, para esse nicho, a tendência de vendas é tal coisa. Então, tem essa primeira vertente da inteligência artificial, que é entender o mercado, que é mapear o mercado, que um ser humano hoje consegue ter alguns feelings, né, que o ser humano sempre vai ter esse papel importante, mas ele precisa sistematizar e ter como base a Big Data que está na internet. Né? Então... porque o ser humano assim, comum que eu converso, médio ali, entende inteligência artificial no marketing como um chatbot, né? Bom, essa conversando, é uma né? E de cara, assim, né? tem um robô conversando comigo, né? Tem essa inteligência artificial conversando comigo. Mas é interessante que se a gente for ler Kotler agora, né? O Marketing 5.0, ele fala muito sobre a humanização, né, do marketing. A gente está chegando nessa onda, nessa nova fase do marketing, né? E eu acho que a inteligência artificial ela contribui muito para a humanização também e para o contato. As pessoas, claro, têm essa tendência, né, de colocar sempre em 2 lados, né? O bem e o mal, esquerda e direita, inteligência artificial, humanização. Não, mas acho que a humanização das marcas, ela passa por um fator, às vezes, professor, eu tenho que nichar, personalizar, segmentar minha comunicação
E acho que a inteligência artificial ajuda nisso também, né? Muito, muito. Então, a outra camada exatamente da inteligência artificial no marketing é justamente a linguagem natural, né? Muitas vezes a computação fica distante da pessoa porque a gente não sabe programar, por exemplo, não tem a linguagem de programação. Mas quando você tem a linguagem natural, que a inteligência artificial faz essa interface, eu escrevo do jeito que eu falo. E ela entende o que eu estou escrevendo e traz conteúdo para mim, né? No chatbot, por exemplo. Eu não preciso ficar escrevendo códigos específicos, com perguntas específicas, para que eu tenha uma resposta eficiente. Eu escrevo do meu jeito, a inteligência artificial consegue interpretar essa linguagem natural e devolver para o usuário com linguagem natural. Ela não vai devolver com uma linguagem robótica, vamos dizer assim, né? Então, essa questão da humanização é muito importante. O Kotler traz no Marketing 5.0, vem de um conceito da sociedade 5.0, né? De tecnologias para a humanidade, não tecnologia por si só. Né? Então, é muito forte isso. E a inteligência artificial está ajudando nessa interface, com avatares, com o chatbot. Então, essa é uma outra camada da inteligência artificial muito importante para o marketing. A gente saber, não só conhecer o nosso público, mas saber comunicar com o nosso público de uma forma mais massiva, porque senão você vai ter que ter uma pessoa para cada um, impossível, né? Fica muito caro. Então, os chatbots humanizados ajudam muito nessa relação e na construção da marca de uma forma mais pessoal, né? Mais efetiva mesmo. E, professor, acontece também o fenômeno, né, que a máquina começa a aprender também, né? Machine Learning. Uhum. E aí, a partir disso, desse aprendizado de máquina, também a gente pode tirar insights, né? Então, eu acho que, assim, a contribuição da inteligência artificial, ela é tão grande que além da gente conseguir resolver problemas nossos, que a gente imputa para ela também resolve alguns problemas que a gente nem imaginava, né? Exato. Acho que o Machine Learning você trouxe um aspecto muito importante da inteligência artificial. Quando a gente falou do Tetris, a gente faz um código lá, ele tem uma inteligência, uma randomização, umas escolhas, né? Quero mais difícil, mais fácil. Então, ele consegue, mas a partir já de uma programação pré-feita. Quando a gente tem um machine learning, na verdade, assim, machine learning é um pouco disso, né? Ele aprender com o usuário, saber pegar dados estatísticos e fazer recomendações e tudo mais. Quando a gente vai para o deep learning, aí que é uma outra camada do machine learning, então não é aprendizado de máquina, a máquina aprende, mas ela aprende e no deep learning ela começa a construir a sua forma de atuar. E aí é uma coisa que nem os programadores já conseguem controlar. Porque ela altera o próprio algoritmo no Deep Learning, em que ela fala, não, o mais eficiente não é só fazer dessa forma. O mais eficiente, por exemplo, pega um Netflix, não é só ficar recomendando que outros usuários assistiram, mas é também tem uma eficiência em recomendar uma coisa inusitada. A própria máquina que sugere isso. Então, quando a própria máquina se autogerencia o seu algoritmo, que é o Deep Learning, aí os próprios programadores perdem um pouco do controle, vai entrar numa questão ética, enfim, mas de forma aí você tem uma certa autonomia da própria máquina em aprender e descobrir e oferecer. Aí o Deep Learning é essa camada a mais de inteligência que a gente está vivenciando. Então, a máquina não só aprendendo, mas a máquina aprendendo a aprender, a desenvolver. Aí é um outro nível mais profundo da inteligência artificial. Que interessante o Deep Learning. Eu acho que se a gente for pegar Machine Learning, Deep Learning, esses conceitos, a gente começa a entender muito do que está acontecendo ao nosso redor, né? Porque, assim, muita gente fala, é muito termo para eu aprender, eu não consigo entender e tal. Mas, na verdade, os termos dão apoio para a gente entender o que já está acontecendo, né, professor? Eu acho que uma forma assim, mais fácil, então, né, de tentar falar um pouco dessa questão, o machine learning é você, mais ou menos, ensinar a pescar. Né? Então, você programa como pescar, do seu jeito, o ser humano. Então, ele vai lá e vai melhorando. Então é melhor pescar ali, daquela mesma forma, né? Joga isca e tudo mais. O Deep Learning é a própria máquina pensando, a partir dessa experiência do Machine Learning, falando, não, mas será que é melhor usar vara mesmo? Não é melhor usar outra forma? Então, a própria máquina vai construindo outras formas de pescar. Então, ele vai se aprofundando no aprendizado, né? E a partir daquele aprendizado, ele fala, não, eu acho que dá para pensar em outras formas.
né? E ele cria outros algoritmos para fazer uma mesma função, né? Ele mesmo vai se criando estratégias mais eficientes de cumprir uma função. Então, a diferença do machine learning a partir de um pressuposto, ele faz aquilo e vai melhorando o que ele faz. O deep learning não, vou procurar outras formas de fazer a mesma coisa, né, para fazer de forma mais eficiente. Então, ele vai se automodificando, a própria inteligência, o algoritmo da inteligência vai se automodificando para ser mais eficiente. Que legal. Eu estava lembrando aqui, você falando de um professor da minha graduação, que ele falava assim, imagina um dia em que as empresas de cartão de crédito cruzarem os dados de compras, de transações, e entenderem por padrão de compra que uma pessoa vai se separar, né? Que ela vai, por exemplo, que ela começa a mudar seus padrões de consumo, ela começa a comprar mais esse item, visitar esses lugares, então ela prevê com alguns meses de antecedência que ela vai separar. E aí ela pode utilizar dessa informação para ofertar linhas de crédito, enfim. Ele falou, imaginou, pessoal? Imaginamos. Ele falou, isso acontece desde os anos 90. Então, muitas das coisas que a gente fala como se fossem muito futuristas já estão rolando, né? Então, a gente, às vezes, acontece duas coisas, né? E esse podcast é muito focado em profissionais de marketing. Também tem os empreendedores e tal, mas a gente como profissional de marketing, a gente primeiro fica muito assustado com a velocidade, né, da mudança e meio perdido, mas aí o que eu aconselho? Dar um passo atrás e pensar, já existia isso desde o Tetris, como você falou. E o segundo lado, que eu acho que não é tanto como profissional, mas é como usuário, ser humano, é da parte da privacidade, da parte da ética, né? Da parte legal. E assim, LGPD e tudo mais, a gente vai cruzando todas essas nuances e a gente percebe que existem questionamentos diversos, né? Desde, vou perder meu emprego por conta da inteligência artificial. Sim. E a gente não precisa falar tanto disso, porque é mais no geral. Qualquer área, né? Mas principalmente no marketing, né? Vou perder meu emprego. E eu acho que a resposta preciso entender a tecnologia e usar como ferramenta, perfeito, né, professor? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, depois a gente fala um pouco mais de ética, né? Perfeito. Então, eu acho que essa é uma preocupação muito grande, né? Assim, a gente vê, principalmente no campo do design, né? Design gráfico, com as plataformas de inteligência generativas, que você coloca um prompt lá e já sai uma figura melhor do que muitos ilustradores fariam. O pessoal está fazendo muito isso com a Disney, né? Você tem visto, professor? Tenho filhos, então como fazer isso? Fazem uma figura assim da Disney e tal, da inteligência artificial, como se fosse um filme sobre São Paulo, né? Usando Midjourney, né? E outras plataformas aí. Eu tenho experimentado bastante, né? Tem sem querer fazer propaganda, mas tem a da Adobe, a Firefly, que para mim está bem potente, né? Dá para fazer imagens fantásticas, assim. Então, eu acho que tem esse lado, sim, esse medo, esse receio é importante, porque quando vem uma nova tecnologia, tem um impacto social. Em muitas profissões, a gente já viu ao longo da história humana que muitas profissões acabam ficando renegadas como uma subprofissão e tudo mais. O profissional de marketing, ele tem um papel estratégico importantíssimo na sociedade. Ele, como você mesmo disse, Gabriel, tem que saber se valer das tecnologias para, inclusive, empreender no próprio marketing. Então, a ideia acho que talvez não é ter tanto medo de perder o emprego, mas ver como uma oportunidade de se requalificar, de saber usar as tecnologias de inteligência artificial para conhecer melhor o mercado, para aprender a ter melhor gestão de tendências, a ser de fato um profissional estratégico, porque muitas vezes o profissional de marketing fica num campo mais operacional, tático, né? E às vezes ele não tem esse papel estratégico, que tudo bem, eu preciso de tanto de recurso porque a gente está entendendo que o nosso nicho é esse. Né? Às vezes o profissional fala, não, você só tem tanto de budget, né? E faz o que você puder com isso. Isso não é estratégico, isso é operacional. Né? Então, com a inteligência artificial, a gente pode ter esse outro papel, inclusive inferindo quais são os melhores canais de comunicação com o nosso cluster, com o nosso nicho, entendendo como, através de ferramentas de inteligência artificial, entender onde o nosso público está.
nosso público-alvo, ser mais assertivo em encontrar nosso público-alvo. Né? Então, a inteligência artificial pode ser um grande aliado, sim. Né? Então, acho que vale nesse podcast dar essa dica aí de, sim, existe um certo um nível em que algumas pessoas vão perder algum tipo de emprego. Então, ao invés de você ficar lá horas e horas nas redes sociais respondendo coisas, isso vai ficar para um chatbot. Agora, você pode, então, em vez de ficar nesse papel que é mais operacional, subir de nível e ir para um papel estratégico. Então, vamos usar a inteligência artificial do chatbot para entender quem é meu público-alvo, qual a linguagem que ele usa, né? Qual o tipo de imagens que é mais disseminado. E, com isso, você vai criar estratégias de comunicação que sejam mais eficientes, que alcancem o público-alvo, e você vai ter mais informações para chegar na diretoria e falar, olha, eu preciso de budget para alcançar esse público-alvo, que vai te dar tanto de retorno, tanto de awareness, quanto também de faturamento de ROI. Então, a gente pode ter esse papel mais estratégico, que tem que ter, na verdade. Né? Então, está na hora do profissional de marketing subir de nível. É isso. É esse nível mais estratégico, menos operacional, que eu falo muito com essa galera aí de 20 anos, que precisa ter. Às vezes você não está trabalhando num cargo estratégico, mas você tem que pensar estrategicamente o seu trabalho, né? Uhum. E a educação formal, ela é muito importante, né, para a composição do seu currículo, da sua carreira, mas eu acredito que onde você consegue mais se preparar para ser estratégico é assim, pegando um livro, ouvindo um podcast, assistindo, participando de uma palestra. Então, tem outras maneiras assim de você acessar conhecimento e começar a pensar estrategicamente também. Porque o que eu vejo muito, professor? Agora a nova onda é inteligência artificial. Beleza, então eu tenho que fazer uma pós em inteligência artificial. Não necessariamente. Você precisa utilizar como ferramenta. Seria interessante você fazer, com certeza. Mas o estratégico, ele vai fazer com que você não viva de ondas, né, também. Porque, assim, eu fico pensando aqui, né, e analisando a sua carreira e vendo muitas coisas parecidas comigo. Você passou pela fase que fazer marketing era fazer site, né? Fiz que eu passei, muito site também. Né? Aí a gente vai lá, corre para aprender WordPress, HTML, não sei o quê. Depois a fase que marketing é fazer só redes sociais, depois tráfego pago. Enfim, a gente vai vivendo essas ondas, elas são importantes, e eu penso num designer, como você falou, né? A gente tem uma tendência a querer realmente aprender o ferramental, o operacional, né? Mas o designer, se ele conseguir pensar um pouco além estrategicamente, ele domina a máquina, né? Eu acho que é muito disso, né? A ferramenta está a serviço do profissional e não o contrário, né? A gente não pode ficar refém da ferramenta. A inteligência artificial, eu realmente acho que ela veio para ficar. Né? Então, assim, a gente está vendo ela sendo assimilada por outros campos, né? Então, por exemplo, no design gráfico, né? Essa ideia de você ter um prompt que você coloque ali e te facilite muito a vida. Tem algumas inteligências que estão surgindo para vídeo, então criar vídeos, você consegue já fazer o corte do vídeo a partir da fala, ele já identifica a fala, já faz o corte e já tira, né? Assim, o que a gente faz tanto, né? Então, isso facilita muito, agiliza muito, e você deixa de ter que ficar fazendo coisas operacionais para, de fato, focar no conteúdo que você está criando. Então, eu acho que isso é extremamente importante, e não é que a gente vai deixar de ter um papel. Muito pelo contrário, acho que a gente começa de fato a pensar mais no conteúdo e menos nesses cortes do por exemplo, né? Só para ser bem sintético. Então, a inteligência artificial veio para ficar, vai ser assimilado por várias outras plataformas de gestão. Você pegar os ERPs que as empresas têm, CRM, já estão ali, né? A inteligência artificial já está ali na programação dessas plataformas, mas quando ela estiver mais integrada com as redes sociais, mais integrada com o e-commerce, com o marketplace, então você vai ter muito mais dados sobre o seu usuário, você vai poder ser muito mais estratégico e assertivo. Exatamente. E quem já teve o trabalho de legendar um vídeo sabe como é bom ter inteligência artificial, né? Eu ia até perguntar que ferramentas você usa, mas você já falou algumas. Eu ia te perguntar de ChatGPT e tudo mais. Eu utilizo ChatGPT, eu utilizo algumas ferramentas de imagem também da Adobe. Mas assim, se você for pensar na facilidade que isso está trazendo para a gente,
ou para um designer gráfico, a gente pode pegar e selecionar muito instintivamente pelos vídeos que eu vejo na internet, TikTok, Instagram, pelas imagens que eu vejo, eu já consigo ver de cara se a pessoa utiliza aquela ferramenta a seu favor ou não. Então você vê assim, vídeos criados com inteligência artificial. Muitas pessoas hoje, surfando em ondas, né, pegam cortes de podcast. Aí fala assim, não, ó, vou colocar aqui na inteligência artificial e vou cortar não sei o quê. Cara, mas falta estratégia. Falta. E eu acho que para sempre, desde sempre, para sempre, vai ser muito mais valorizado quem analisa com estratégia. Mas pensar estrategicamente, professor, dá trabalho também. Sem dúvida, né? A gente queima muitos neurônios ali. A gente... Tem muito acerto e erro também. Você vai testar, Exatamente. errar, né? Tem que quebrar muita cabeça. E eu não sei se é uma coisa do ser humano, não sei como é que é, mas a gente procura sempre um conforto ali, né? Ficar numa situação de conforto ali, na tal da zona de conforto. Mas eu sei que isso a gente tem muito em comum, eu e você, a gente sempre está testando coisas novas, procurando pesquisar coisas novas. E o que você usa de inteligência artificial? O que você traz para o seu dia a dia? Assim, o que te ajuda? O ChatGPT... Você está sempre testando coisas, professor? Eu testo, inclusive com meus filhos. A gente vai que legal. Com os alunos, enfim. Mas a inteligência artificial, o ChatGPT, né, você estava comentando, ele é a grande estrela, né, o carro-chefe que popularizou a inteligência artificial. Exatamente. E eu acho que ele tem esse mérito muito importante. E na verdade, ele acaba... provocando as grandes aí, né? O próprio Google, com Bard, né? Com o Adobe, enfim. E o que eu tenho visto, por exemplo, é algumas propostas interessantes como o Bing, da Microsoft. Né? O chat Bing ali trazendo qual nível de criatividade que você quer que tenha a resposta. Né? O quanto que você quer trazer. E uma coisa muito importante para nós acadêmicos é a fonte. E o Bing, ele vai colocar ali algumas referências para... você deu essa referência, agora deixa eu entrar nesse site para me aprofundar e ver se é isso mesmo que ele está falando e como que, na minha interpretação, eu posso dialogar. Então, uma das coisas que a gente tem feito, inclusive na universidade, é assim, não dá mais para negar que existe inteligência artificial, então vamos nos aliar. Então, alguns enunciados que a gente coloca em alguns trabalhos. Use o ChatGPT ou use o Bing, né, e faça essa pergunta. Ou faça uma pergunta relacionada a tal tema. E critique você, nas suas palavras, critique o que ele respondeu. Nossa, que legal. Porque você não vai mais poder evitar. Então, já que não vou poder evitar que se use, então vamos colocar para pensar em relação ao que aquela plataforma está trazendo. Porque o que a plataforma traz? Ela traz um senso comum, ela pega vários dados da internet, né? No caso do ChatGPT até 2021, mas essa lógica de pegar o que é o senso comum e traz como uma resposta em linguagem natural. Agora, você que está estudando esse assunto, faça uma análise crítica daquela resposta frente ao que o Kotler disse, frente ao que o professor Mitsuru disse. Então, você traz esse lado também de criticar, não só usar, mas analisar de uma forma analítica. Então, é uma estratégia que a gente tem usado, por exemplo, na academia. Não dá mais para negar que o pessoal vai usar, que os alunos vão usar. Então, como que a gente pode usar de forma crítica? Né? É muito da ferramenta, né? Que eu acho que sempre vem à tona isso. Com a mesma ferramenta você pode construir, destruir, né? Uma faca, você tem 1000 usos para uma faca. Então, a ferramenta é a inteligência artificial. Como a gente vai utilizar, né? O professor Marcir, ele sempre me fala, eu vou trazer ele aqui também um dia, ele sempre me fala que eu sempre dei aula de marketing digital, ele fala, Gabriel, marketing digital é meio, não é fim, né? E eu sei que ele bebe das mesmas fontes suas, né? O professor Mitsuru e tal. E, assim, se a gente for ver todas essas novas tecnologias como meio, não como fim, então, exemplificando, né? Marketing digital nunca foi uma área sozinha, independente. Assim como eu acredito, isso é polêmico, que branding também não é uma área independente do marketing. Então, são áreas do marketing. Se você entende de marketing, você entende de tudo isso. Se você entende como funciona a tecnologia, enfim, um profissional, e eu acompanhei muito isso, até familiares e tal, um profissional que sabe programar uma certa linguagem,
ele é muito valorizado por é uma valorização grande, mas por um pequeno período de tempo, que vai surgir né? uma outra. Exatamente. Quem é mais estratégico, então a gente tem que... tem até um livro que eu não me lembro, eu vou falar daqui a pouco, eu vou olhar aqui, mas é um livro sobre ser generalista específico, que eu estava lendo, esqueci o título dele. Ao mesmo tempo, você tem que entender da estratégia e tem que testar, né, professor? Sim, sem dúvida. Eu acho muito legal, vindo de você que está na USP, com pessoas assim que estão nessa área do marketing há tantos anos, você me trazer isso, né? Que dentro da academia vocês estão utilizando, né, disso. Porque tem muita gente que acha que a academia é rival, né? Das novas tecnologias, né? Mas Bom, não tem é, alguns né? que são resistentes, obviamente, né? Mas a gente entende que é o momento, né? E, na verdade, o profissional tem que saber se empoderar. A literacia digital não é só usar, mas é criar a partir de, né? Criar com. Então, tem até uma linha de pesquisa muito interessante que não chama mais de inteligência artificial e nem separa a inteligência artificial da natural, vamos dizer assim, do ser humano, mas está chamando de hiperinteligências, que é uma conexão de inteligências, a potência do computacional com a potência do humano se juntando para criar coisas novas. Então, a gente não é a lógica de que, assim, até um pouquinho além do ferramental, porque não é que a gente usa a tecnologia, mas que a gente é tecnológico na nossa essência, né? Somos tecnológicos por natureza, então muda até o paradigma, né? Então, não é que a gente usa um instrumento, a gente junto com aquele instrumento. Então, eu tento tocar violão, né? Então, não é que eu sou alguém que toca violão, é que eu sou violonista no momento que me junto com o próprio violão. Perfeito. Então, essa é a lógica que tem alguns pesquisadores trazendo, justamente combatendo assim, não é contra a tecnologia. Claro que tem implicações éticas, né? Que a gente tem que ter muita clareza, que tem empresas por trás que estão faturando, que criam os algoritmos, né? Tem tudo isso que é muito importante ter a consciência, mas a sociedade é tecnológica. Né? E a gente hoje não que depende de tecnologia, mas a gente só existe por conta da tecnologia. E para finalizar, professor, esse papo, enfim, minha cabeça está assim. Tem várias coisas que você falou aqui que eu vou pensar por muito tempo, tipo essas últimas frases que você falou aí. Mas eu sempre tento puxar uma sardinha para democratização do conteúdo. Eu acho que o marketing tem que ser cada vez mais democratizado, o acesso à informação. E eu acho que a inteligência artificial ela tem um componente muito interessante, principalmente nos últimos tempos, que ela é muito democrática. Não, eu não vou usar essa palavra democrática, que pode parecer estranho, mas ela é de fácil acesso, né? Sim, perfeito. Então, qualquer tamanho de empresa pode utilizar a inteligência artificial. E eu vejo isso na prática. Eu vejo, por exemplo, agência, que eu estou muito habituado com agências e tal. Praticamente todas as agências que eu conheço usam o ChatGPT hoje para criar, por exemplo, textos, legendas, para utilizar de estratégia de SEO. Eu vejo grandes empresas utilizarem dessa tecnologia. Então, é muito democrático, né? Acessível. Isso, acessível. Obrigado, professor. É muito acessível. E, assim, além de ser acessível, também tem um componente, assim, que... assim como todas as tecnologias, principalmente depois do advento da internet, né? Ela é de fácil acesso para você aprender também, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, eu vejo pessoas que utilizam muito bem essa tecnologia, às vezes não fizeram uma pós, nem nada na área, né? Então, é muito do uso da ferramenta, né, professor? Eu acho que você trouxe uma questão muito importante. Você começou falando até da formação em cursos de pós e tudo mais. Eu não vou dar um tiro do pé e falar que não serve para nada. Claro, né? A gente está dentro disso, exatamente. Né? Mas o que você trouxe agora, né, dessa questão de não ter medo de experimentar, né? Você vê que os produtos do Google, por exemplo, que a gente usa muito, Gmail, enfim, eles sempre são versão beta.
Porque eles estão sempre mudando, sempre, né, tem a pivotagem. E essa é uma lógica dos novos produtos digitais que assim, nunca vai finalizar. Tanto que hoje a gente não paga mais pela licença de uso fixa, né, daquela versão. A gente paga uma inscrição. Porque é muito mais, assim, para a gente garantir para nós mesmos que vamos sempre ter acesso às atualizações, porque o software aprende com o nosso uso. O software vai falar, olha, tem usos aqui que a gente não estava prevendo e que se a gente fizer tal implementação, vai melhorar para o usuário. É um ganha-ganha, né? Essa ideia quanto mais a gente usar, mais a máquina vai aprender, vai nos retroalimentar. E no marketing é a mesma coisa. Quanto mais a gente usar essas plataformas, mais ela vai se melhorar para nós. Então, você pega lá Google Analytics, por exemplo, né? Que ela não só analisa, quanto ela também, inclusive, dá insights e tudo mais. Quanto mais a gente usar, por mais que a gente esteja dando informações ali para o Google, mas quanto mais ele aprimorar esse serviço para nós, é bom para a gente também. Então, é quase que um ganha-ganha. Né? Claro que tem uma empresa ganhando com isso por trás, mas a nossa empresa também está ganhando. Né? Mas a gente aprende a melhorar nosso ranqueamento no SEO, né? E tudo mais. Então, eu acho que quando tem um ganha-ganha, a gente pode abrir um pouco mais a nossa cabeça e falar, essas ferramentas existem, eu preciso dar um passo além para ser mais estratégico com elas, né, a partir delas, não ficar refém só delas, mas como que eu posso usar para a minha atuação como gestor de marketing de uma forma mais eficiente? Acho que essa é a grande pergunta que fica, né, e que a gente tenta pesquisar, estudar para ajudar a ter bons passos para isso. E que a gente consiga, como profissional e ser humano, também ser sempre uma versão beta, né, professor? Sempre melhorando, né? Sempre melhorando, né? Obrigado por estar aqui. Enfim, eu queria divulgar, claro, os seus livros, né? Principalmente o que eu mais uso, esse aqui, né? O Marketing Digital, Conceitos e Práticas. Mas eu não conhecia o seu livro, né? Sim. E que é o último, né? Não, é o primeiro, é o primogênito. Então eu confundi. Que é o Tecnopedagogia. Quem gosta de game, quem gosta de jogos, tá aí. E se o pessoal que está ouvindo, se a gente quiser... assim, porque muita gente que está ouvindo ainda não escolheu uma graduação ou está procurando uma pós, quer estudar, quer ler. O que você indica? Eu sei que você dá aula na USP, né? Fala um pouquinho do seu trabalho, professor. Na USP dos seus livros também. Que o pessoal quer te seguir, quer Bom, para seguir, então, absorver. LinkedIn acho que é o caminho mais fácil de encontrar. Leandro Iannazzi é mais fácil de encontrar no LinkedIn. A gente se conecta lá. Na verdade, sou professor da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e na USP eu estou fazendo meu pós-doc lá. E a gente tem dado aulas no curso de gestão de marketing e comunicação já. Eu sempre falo USP porque onde lá, mas é Unifesp, né? Eu sou professor. Há quantos anos, professor? Na USP? Olha, se for pensar que tem uma turma pelo menos uns 15 anos, talvez. E sempre no digital, né? Sempre no digital. Que legal, então, lá desde o que você falou, né? Da Web 2.0, como fazer seu site, Sim. até hoje que a gente já vai ali no 3, 4.0, né? Então, é um curso que a gente tem bastante carinho, sim. O curso é muito baseado nesse livro. É isso que eu ia te falar. Eu não sei se é um dos ou é o mais usado nas universidades. Eu já vi na prática muitos professores, muitos cursos usando esse livro aqui como base, né? Isso aqui é uma pós-graduação. Esse livro eu acho que aqui. tem um pouco disso, mas é aquilo que você colocou, Gabriel. Eu acho que a metodologia do professor Mitsuru, que ele coloca, é pensar no profissional do marketing como uma função estratégica. Né? E você participa também, Participo né? na parte do digital. Que legal. E para quem não sabe, também é seu pai, né? Meu pai. O professor Mitsuru, eu falo para ele que ele é o Kotler brasileiro, né? E esse aqui é como se fosse a administração de marketing versão brasileira. Então, tem vários cases, né? Ele é bem... Tem muita coisa legal aqui. Muitos professores participam, né? Do curso. Da edição, da última edição, enfim. E eu indico também, né? Eu indico como livro de cabeceira ali, né? Do profissional de marketing. O professor Mitsuru fez uma coisa muito interessante, que é muito raro na academia, que ele, como ele não é tempo integral, né? Então ele consegue ter essa flexibilidade de dar consultorias, por exemplo, e ele criou uma sinergia assim, dar aula, dar consultoria,
né, e fazer pesquisa. Então, é um tripé bem interessante que aí resulta nesse livro. Então, não é algo distante do mercado, muito pelo contrário. Por conta das consultorias, Exatamente. ele está lá dentro. Por conta dos cursos de pós-graduação, ele também está, né, tateando muitas empresas. Então, a equipe que ele fez, né, esse livro acaba sendo o resultado disso. E aí, então, fica algo muito prático. Né? A teoria e a prática ficam muito juntas nesse livro, né, e nos cursos. Então, eu acho que é uma sinergia bem interessante que foi criada. Né? Eu acho que isso que é interessante, a gente trazer a academia para a prática, né? E a prática para a academia. E esse livro fala muito disso. Também a pós-graduação, né? De gestão de marketing e comunicação também fala muito disso, que eu fui aluno. Então, enfim, aí estão as dicas, né? Para a gente seguir o professor. Muito obrigado novamente. E a gente se vê numa próxima. Valeu, pessoal.